Para darmos início aos trabalhos da nossa casa, agradecer a Espiritualidade Boa e Amiga por mais esse encontro. Pedir que a Vanilda seja intuída, que ela possa fazer uma boa palestra, que a Dona Nair possa fazer uma leitura esclarecedora. Agradecer ao Pai Maior pela vida, por permitir que mais um dia a gente possa vir buscar um pouco mais de aprendizado. Que assim seja. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce, é benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente esta grande verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, e ainda que tivesse o dom da profecia, e penetrasse em todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Dessas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, com clareza, a caridade até mesmo acima da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do inculto, do sábio, do rico e do pobre, e é independente de toda a crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não apenas na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Obrigada, Dona Nair. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Para mais uma conversa, mais uma aula. Menos palestra, tá, gente? Porque palestrante eu estou bem longe de ser ainda. Quem sabe daqui umas 3, 4 reencarnações eu consigo. Mas hoje mais uma conversa entre amigos, né? Então, nosso tema é caridade tem limite. A gente vai ver isso. Mas antes a gente vai começar falando, dando uma pinceladinha na caridade. Falar um pouquinho sobre caridade, né? A gente já ouviu falar muito aqui na casa sobre caridade. Então, se eu fosse sair por aí perguntando para vocês, se eu fosse perguntar agora para vocês o que é caridade, cada um ia me falar uma coisa, né? O que acho que vem na cabeça. A Dona Nair acabou de falar ali no finalzinho, né? Então, caridade, quando a gente pergunta para alguém vai me dizer, caridade é ser bondoso, é auxiliar o próximo quando ele está numa dificuldade, né? Então, é ser solidário numa catástrofe. Tudo isso e muito mais, né? Então, a gente sempre tem, cada um tem a sua definição sobre caridade. Mas a gente podia ir um pouquinho além. A gente pode dizer também que caridade, ser caridoso, é se desprender de todo sentimento egoísta que ainda acompanha a gente, né, nessa vida. Então, a verdadeira caridade, como diz a nossa leitura hoje, é o amor, né? É o amor. É aquela que, quando a gente vai de encontro ao outro, a gente sente, é um sentimento, eu posso dizer assim, que a gente sente que a gente fez algo correto, algo bom. E isso acabou proporcionando para a gente um bem-estar, uma alegria,
Essa é a verdadeira caridade. Então, amai o próximo como a vós mesmo. Né? É isso, é essa sensação. É a sensação de o que a gente proporcionou para o outro faz um bem para a gente sente isso. Né? Então, assim, também a caridade é uma ferramenta que a gente pode usar para o nosso crescimento espiritual. Né? Porque, como fala ali, o amar ao próximo é o princípio da caridade. Né? Então, assim, a gente fala muito em ajudar os outros, né? Mas, assim, se para mim, para vocês, pensar assim, vou colocar comigo, se para mim eu só quero coisas boas, eu não quero ter problema, né? Eu não quero ter nenhuma doença, eu só quero ser feliz. Né? Então, para o próximo, a mesma coisa. Né? Então, assim, se eu não quero, por exemplo, eu não quero passar fome, eu não quero sentir frio, eu não quero passar por nada, nenhuma dificuldade. Eu só quero ser feliz. Então, para o próximo, para vocês, a mesma coisa. É assim que a gente devia pensar. Né? É assim que seria a verdadeira caridade. É o desejo de tudo que eu quero para mim, de bom para vocês também. E a gente sabe que ainda o nível que a gente se encontra na Terra ainda não funciona bem assim. A gente ainda tem as nossas dificuldades para vencer, né? Então, fazer caridade, gente, por fazer por, eu vou fazer porque um dia, quem sabe, eu posso precisar. Fazer porque o outro faz. Fazer por ostentação não é caridade. Né? Isso não é caridade. Isso é a gente querer, assim, projetar uma imagem boa perante a sociedade. Né, uma pessoa bondosa, mas não é o que a gente sente, não é o sentimento que a gente sente, né? Então, como eu digo, caridade é sentir na pele o que o outro está passando. É o encontro do necessitado, mas sem julgamento. Eu não posso ir ajudar uma pessoa, mas já julgando por que ele se encontra naquela situação. E às vezes acontece muito isso. Ela está passando por uma dificuldade, eu vou ajudar ela. Né? Ela é minha amiga, eu vou ajudar ela. Mas eu já vou com aquele pensamento assim, poxa, vou ajudar a Nair, mas ela está naquela situação por isso, por aquilo. Entendeu? Isso já é errado, já não é caridoso, já não é amar o próximo. Porque quem de nós não comete erros? Né? Quem de nós pode julgar um outro aqui? Nenhum de nós. Quem de nós, já vez por outra, não se mete em algumas enrascadas, depois fica precisando de uma ajudinha, tem que correr para precisar de uma ajudinha, né? Então, assim, a gente não pode querer ajudar o outro já com o primeiro pensamento, já com uma crítica, julgando. Já está também errado, também não é caridade isso aí. Isso aí eu vou querer, eu faço para ela, mas porque ela é minha amiga. Mas não porque eu quero isso de verdade. Entendeu? Então, quanto mais apegado ao mundo físico, mas a gente terá dificuldade em ajudar os nossos e os que estão mais distantes de nós. Quando uma mãe ou um pai fica doente e precisa ir no hospital, né? O trabalho que às vezes a família encontra para conseguir que um filho fique com eles. Às vezes é um empurrando para o outro, né? Tem críticas e cada um dá um jeitinho, uma desculpa para se livrar desse trabalho, né? Então, assim, a gente pensa, se a gente já tem essa dificuldade em fazer com os nossos, pensa a gente ter que sair de casa, nós, um dia ter que sair de casa para ficar um final de semana, ou uma noite que seja, com um estranho. É difícil, né? A maioria vai dizer, eu não vou. Ele não tem nada a ver comigo, não é nada meu. É bem assim. Que às vezes a gente, né, escuta a pessoa falar, eu não vou, não é nada meu, não é nada a ver comigo, né? Não vou. Então, assim, a gente tem esse pensamento. Não estou criticando, é errado não, cada um com o seu pensamento ainda. Mas acreditem, tem quem faça. E por amor, por compaixão, por piedade, por bondade, né? Esses sentimentos são amor. Amor é um conjunto de sentimentos bons que a gente ainda não conseguiu desenvolver. Que a gente ainda tem que aprender a desenvolver esses sentimentos. Né?
Então, quem auxilia o outro com amor, cresce mais rápido espiritualmente, né? Porque já está praticando o desprendimento aos bens terrenos. É procurar o doente, o faminto, o solitário, né? É caminhar junto, é não deixar ninguém para trás. E esses sentimentos são amor. Então, quando a gente quiser ajudar alguém, né? Quiser dar ajuda a alguém, faça. Mas faça com alegria, com gosto. Dê o que você tem de melhor dentro de si. Nunca se obrigue a fazer uma coisa que você não quer, não deseja realmente. Porque Papai do Céu sabe a nossa intenção. Se não pode fazer ainda caridade, exercite ela aos poucos. Tente. Comece com os seus. Tente fazer aquilo que você ainda não tem. Por exemplo, se é tolerância, tente ser mais tolerante. Se é paciência, tente ser mais paciente. Tente treinar com algo que você ainda é muito negativo dentro de você e que você gostaria de mudar. Né? Então, assim, praticar, comece aos pouquinhos dentro de casa, né? A gente é meio intolerante, vamos ser um pouquinho mais, já é uma caridade, né? Suportar uns aos outros, é isso que a gente veio fazer aqui na Terra, temos que suportar uns aos outros, né? Então, fazer a nossa mudança também, isso também é caridade. Por exemplo, se eu sou teimosa, tentar ser menos teimoso, né? Se a gente expor os defeitos dos outros, né, em público, vamos tentar não fazer mais. Né? Vamos aos pouquinhos. Então, a gente sempre fala, domine o seu orgulho. Né? Se coloque na frente dele. Quantas vezes a gente tem vontade de pedir perdão, mas ele não deixa. Né? A gente tem vontade de não revidar a ofensa, mas ele não deixa. A gente tem vontade, às vezes, de pedir um conselho, mas o orgulho não deixa. Né? Então, assim, quantas vezes a gente tem vontade de dizer, eu estou errada, eu errei, mas ele não deixa. Então, é isso ainda que está faltando em nós, né? Essa mudança ainda. Então, se ainda a gente não pode fazer a caridade com os outros, começamos a fazer com nós mesmos. Mas faça. Leve alimentos, roupas, palavras de conforto, mas faça. Faça a caridade sempre que puder. Não olhe a raça, a religião, nem a condição moral do seu próximo, nem os vícios que ele carrega consigo. Faça de coração. Agora, né, hoje nosso tema é uma pergunta. E essa caridade toda, isso tudo, essa bondade, essa ajuda que a gente faz para os nossos irmãos, que a gente tenta fazer, né? Essa caridade, ela tem limite? Né? Vocês acham que caridade tem limite, gente? Bom, para mim, tem. Para mim, ela tem limite, sabe? Quando a caridade tem limite? Quando ela acaba prejudicando o outro. Quando nós queremos levar o outro nas costas e ele não quer sair da situação que ele se encontra. Né? E quando ela vira a muleta do outro. Eu vou explicar. Mas antes eu queria falar uma coisa para vocês. É que eu só aprendi que a caridade tem limite depois que eu conheci a doutrina espírita. Porque até então eu não sabia. Porque o que eu mais fazia era carregar os outros nas costas. E eu achava que era certo, era correto. Se ele não pode, ele é mais fraco que eu posso mais, eu vou fazer por ele, né? E a gente, como às vezes vem muito assim, que tudo é pecado, por exemplo, né? Eu sempre vim da igreja católica, então tudo é pecado, não ajudar o outro é pecado, isso é pecado. E a gente vem desde criança com todos esses conceitos aí, né? Então, assim, então eu ajudava. Eu sempre tentei ajudar. Mas, quando eu aprendi, que tudo nessa vida tem que se aprender, não tem jeito, né? Gente, desde que chega ao mundo, a gente aprende a caminhar, comer, tomar banho, tudo. Então, a gente também tem que aprender, e eu acabei aprendendo que caridade tem limite. Por quê? Porque quando
a gente carrega os outros nas costas e essa pessoa ela não quer sair da situação que ela se encontra, a gente acaba prejudicando a pessoa. Então, eu estou prejudicando a evolução, o crescimento daquela pessoa e estou atrasando o meu também. Porque eu estou fazendo a pessoa se atrasar e eu com ela junto. Então, eu resolvi ser rápida. Fiz a mudança. Né? Mudei. Hoje, eu vejo o que eu posso fazer que vai ajudar realmente aquela pessoa. Então, gente, o meu racional é assim. Só um pouquinho aqui. É só para mim fazer uma explicaçãozinha para vocês. Como é que eu funciono. Mas eu estou melhorando. O meu racional é assim. O meu emocional, ele é assim. Entende? Esse seria o meu racional, esse é o meu emocional. Então, esse aqui, ele domina isso. Né? Ele quase domina, quase que ele engole esse aqui. Então, eu tenho um pouco racional. Eu vou mais pela emoção. Né? Sempre fui mais pela emoção. Então, assim, ó, o meu coração ignora o meu cérebro. Sabe? Então, eu aprendi que eu não posso ir sempre pelo emocional. Eu aprendi, aqui também na casa, tem um curso sobre as inteligências que eu não vou explicar para vocês, porque eu vou me embasbacar toda, ainda estou aprendendo, mas ainda um pouquinho que eu aprendi já me serve muito. Eu aprendi que aqui no meu emocional eu tenho que ter um equilíbrio, né? Eu tenho que ter um pouco de racional aqui e o meu emocional aqui. Então eu tenho que me equilibrar. Porque esse aqui, quando demais, quando ele não obedece o cérebro, ele vai, não pensa, já age, ele pode fazer um monte de estrago na tua vida, na nossa vida e na vida do outro. Porque aqui eu posso me decepcionar, né? Eu posso entrar numa depressão, eu posso me vitimizar, porque daí eu fiz o bem, depois me decepcionei. Né? Lá na frente, eu sempre digo que meus colegas, eu levo. Às vezes, a pessoa fala uma coisa para mim e eu fico pensando, eu levo 3 dias. Ah, agora entendi. Sabe? Por quê? Porque eu sou este aqui. Eu não penso, eu corro e ajo. Sabe? Quando for para ajudar alguém, eu fazia isso. Então, agora eu estou aprendendo, estou tentando me equilibrar, pensar um pouquinho antes, né? Não estou dizendo para não ajudar sempre. Mas eu estou tentando fazer um equilíbrio aqui, ó. Porque a gente tem o meu emocional é maior, então meu racional está muito pequenininho. Estou tentando desenvolver ele, né? Para que haja um equilíbrio, para mim não prejudicar os outros e também não me prejudicar. Porque os emocionais, às vezes, mais ficam doentes, né? Porque, ajudei tanto, mas agora vem a ingratidão, eu precisei dele, agora que eu preciso dela, ela não precisa... Ela não pode me ajudar, ela me negou ajuda. Só que assim, ó, por isso que a gente diz que caridade é amor. Quando eu faço para ela, eu não posso pensar que eu não estou fazendo para ela me retornar o favor. E nem que um dia talvez eu possa precisar, mas talvez aquele dia ela não pode me ajudar. Né? Então, por isso, é se desprender. É ajudar mesmo, de coração. Fiz, esqueci. Eu te ajudei, eu te esqueci. Nunca, tem muita gente que é assim, mas agora... Né? Ficar jogando na cara do outro o que fez. Não faça isso. Melhor não fazer, gente. Então, não ajude. Se for para depois cobrar o que você fez, não ajude. Porque essa caridade não tem valor nenhum. Papai do céu já disse, já está cobrado. Eu, não te, né? Porque Papai do céu vê tudo. Então, não faça isso. Por isso que eu sempre digo, faça de coração. Não olhe. Não critique as coisas, porque depois, mais tarde, a gente vai até se arrepender. Então, tá. Vamos falar, então, da caridade do limite. Quando é que ela tem limite, né? O que eu falei, quando a gente vira a muleta do outro, quando a gente carrega as pessoas nas costas, como eu falei que eu fazia muito. Hoje já não faço mais, quando eu vejo que meu limite já deu, né? Então, assim, a questão do trabalho, vamos colocar assim. Às vezes a gente tem um parente, um amigo, um conhecido, que está lá desempregado, né, coitado.
não consegue arrumar um emprego. E a gente sempre tenta, né? Vamos tentar, vamos ajudar, vamos dar um jeitinho, vamos ajudar. Aí você pega um emprego para essa pessoa, para o seu parente, para o seu amigo, seja lá quem for. Aí você marca a hora para ele ir, a empresa, né? Dia tal, hora tal, você tem que estar lá. Aí você arrumou um emprego para ele. Ele não foi. Chegou o dia, foi a hora, ele não foi. Você ligou para ele, daí, fulano, como é que foi? Por que você não apareceu? Ah, tá, eu não fui porque eu estava com uma dor de dente muito forte, não podia ir, estava inchado, tá bom. Não, tudo bem, vou ligar para lá, vou remarcar para você. Você tenta, remarca, o cara foi, conversou. E daí, como é que foi? Não deu certo, não gostei, por isso, por aquilo. E assim você vai arrumando várias maneiras de conseguir ajudar essa criatura. Aí você arruma uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e a pessoa sempre com desculpa. Né? Então, assim, quando isso acontece, a gente já pensa o quê? O camarada não quer trabalhar. Né? Ele não quer trabalhar porque já arrumei um. É assim que a gente faz. Então, assim, então já deu. A gente ajudou, tentou, você fez isso, aquilo outro. Não deu mais, você tem que pôr um limite. É aonde que o limite chega. Né? Então, você tentou, fez a sua parte, não deu certo. Então, e a gente sempre faz isso. Vou arrumar um emprego para tal, não deu. Aí sempre tem desculpa. Não posso trabalhar aí no produto químico, não posso isso, não posso aquilo. Aí você já começa a pensar, peraí. Não, cara, não quer trabalhar, porque às vezes, numa situação que a gente se encontra muito difícil, às vezes não é a tua área, não é a tua profissão, né? Mas a gente tem que se sujeitar aí, até porque, para não passar necessidade, para não ter que depender dos outros. Então, vamos correr, vamos atrás. Vamos nesse agora, que amanhã pode pintar aquele que era da minha área, né? Então, assim, o nosso esforço também entra. Depois a gente tem a questão dos vícios, né? Então, assim, a gente sempre procura ajudar alguém que está num vício, que a gente vê que está por um caminho ruim, e a gente quer ajudar. E eu, assim, faço parte de um grupo de amigos que a gente sempre tenta ajudar, assim, né? E a gente começou até por nada, assim. Alguém está precisando de alguma coisa, ligou para o outro, vamos fazer tal coisa, fulano está precisando. E assim começou. E hoje em dia continua. Tem pessoas até que eu nem conheço, mas que estão no mesmo grupo e a gente consegue fazer isso. Então, vou contar a história de um caso nosso, do moço que ele é viciado em drogas, né, em álcool, e a gente tentou ajudar ele. Era um homem jovem. E então a gente começou a ajudar ele com trabalho, ajudando com alimentos, com utensílios, que ele não tinha mais nada, né? Se não tinha nada. A gente acabou descobrindo que ele dormia em cima do jornal, ele tinha lá um barraquinho, mas ele dormia em cima do jornal. Ele não tinha alimento, ele passava fome justamente pelo vício. A gente sabe que vício é difícil, né, gente? É muito esforço para conseguir sair dele, porque se o vício te dominar, também tu não consegue te erguer. Conseguimos levar ele no local de oração, numa igreja, onde ele quis ir. Eu convidei ele para vir aqui, o outro levou ele para ir lá porque é um grupo de que eu sou espírita, mas o outro é evangélico, o outro é católico, e a gente acaba se unindo pelo mesmo propósito, que é ajudar. Então conseguimos, ele foi umas 2, 3 vezes, desistiu. Conseguimos arrumar emprego, ele também tentou, mas também desistiu. A gente deu utensílios para ele, né? Colchão, cama, ajudou ele com o que ele precisava, ele vendeu tudo, né? Ele acabou vendendo tudo. Assim, a gente ajudou de novo, conseguimos mais um colchão, porque ele estava dormindo no chão, aí a gente, está dormindo no chão. Ele vendeu tudo, a gente deu cesta básica para ele começar a fazer as coisas dele, a comida e coisa e tal. Ele vendeu os alimentos. E assim foi indo a história. Aí eu sempre disse, não, mas vamos tentar mais uma vezinha, né? Vamos tentar. E nessa, a gente, colchão e utensílios, a gente deu um monte. Aí ele vendia, não tinha jeito, ele vendia. Cobertou tudo, sabe? Ele é daquele que vende até o calçado para conseguir a droga. E a gente sabe que é assim. E a gente continuou, roupa, calçado e tudo. Aí chegou uma hora e a gente, começou por eu não ajudo mais. Para mim já deu, né? Para mim já deu. Eu fiz o que podia, o cara não quer ajuda, não sei o quê. E a gente sabe que é assim. Então, a gente tentou, se esforçou bastante, cada um à sua maneira,
Cada um ajudou com comida, outro com o trabalho, isso aqui. Hoje, o que a gente faz para poder ainda ajudar ele? A gente dá o alimento, mas a gente dá o alimento pronto, sabe? Cada dia um vai lá e leva um prato de comida, né? Porque o alimento ele vende. Bujão de gás, fogão já foi tudo, já vendeu. E se tudo ele vende de novo, então a gente sabe que é assim, né? Então a gente dá o alimento por quê? Alguém sempre vai lá durante a semana e leva um prato de comida para ele, pão, comida que a gente sabe que ele não vai vender, que ele vai comer mesmo. Por quê que a gente faz isso? Porque um tempo que a gente assim, se aborreceu um pouco, não vamos mais ajudar, vamos deixar ele lá que se vire sozinho. Aí ele ficou doente, porque daí ele passou muita fome. Daí ele ficou doente e acabando que hora e outro, o bombeiro estava lá pegando ele para levar para o hospital. Então a gente resolveu fazer o quê? Poxa, a gente não deixa nenhum cachorro passar fome, né? Nem um animalzinho, né? Então, isso a gente ainda pode fazer para ele. A nossa caridade tem um limite. Mas quanto à comida, a gente ainda, né? Cada um vai lá e leva e faz a sua parte, porque a gente sabe que, graças a Deus, sempre sobra, né? Sempre sobra na casa da gente, não faz falta. E só que é o que a gente pode fazer por ele. Então, a gente ainda pode fazer isso e rezar. Orar muito para que, quem sabe, um dia nessa vida, ele consiga sair desse caminho. Que eu sei que não é fácil, que talvez não vai conseguir, né? Mas assim, ele vai levando a vida dele. Como Deus quer, como diz o outro, né? Como ele quer, né, na verdade. Porque Deus, eu sei que dá ajuda a ele e já teve muita ajuda. Então, nosso limite está aí. Nosso limite, ainda, além do que a gente não pode fazer mais nada, quando dá frio, a gente sabe que ele passa frio, a gente sabe que ele está dormindo em cima do jornal. Aí lá, uma vez ou outra, um vai lá e leva um cobertor, sabe? Meio assim, mas eu vou levar. Então, tá, leva. A gente sabe que o cobertor ele vai vir dele, vai trocar por droga, né? Vai lá e troca por droga. Passa frio. E o que a gente pode fazer? Ele vai ter que sofrer. Né? Ele vai ter que... a gente tem que deixar ele caminhar por si só. Ele vai sofrer, a gente sabe que ele está sofrendo, só que, quem sabe, um dia o sofrimento ele possa cansar, que é difícil, porque o vício é muito difícil de ser tirado. Às vezes tem pessoas que são internadas, fazem um tratamento e às vezes ainda não conseguem, né? Então vai depender de cada um, da força de cada um, né? Outra coisa também que a gente deve fazer, que às vezes a gente não faz, assim, é que a gente é muito de... Por exemplo, eu sei que ela está errada, mas eu sou amiga dela e eu não vou falar isso para ela. Eu tenho medo, se eu falar para ela que ela está errada, que ela está andando por uns caminhos errados, ela vai ficar brava comigo, daí eu vou perder a amiga. Aí eu não falo. Mas aí ela vem e me conta os erros dela. Né? Ela vem comigo, aconteceu isso, a fulana isso, eu já fiz isso, aquilo outro. E eu vou escutando, mas eu acabo concordando com ela. Eu concordo porque eu não quero perder minha amiga. É errado. É outra coisa que a gente tem que colocar no limite. Quando a gente vê alguém errando e a gente sabe da história, a gente tem a obrigação de dizer para essa pessoa que ela está errando. Fale, mas fale com jeito, com respeito, sem humilhar, sem agredir. Porque muitas vezes a gente vai alertar a pessoa que ela está errando, mas a gente já vai julgando ela, criticando, né? Falando, aí a pessoa não aceita bem aquilo. Aí eu perco a amiga, realmente. Mas, se eu for com jeito, quem sabe uma conversa amigável, eu consigo mostrar para ela ainda, né, o tamanho do erro dela. Aí isso vai depender do tamanho do orgulho dela também. Se o orgulho dela for muito grande, capaz de eu perder a amiga. Mas se ela já tem um orgulho menorzinho, ela pode pensar bastante, refletir em casa, poxa, mas talvez ela está certa, eu não vou mais fazer isso, não. Então, é uma coisa que a gente faz muito, a gente escuta, a pessoa sabe que ela está errada e a gente acaba concordando, né, com a pessoa. A gente também poderia fazer isso, né, que também é caridade. Né? A questão de pais e filhos, né, gente? Como a gente erra, né? Assim, a gente não coloca os limites, né? E a gente faz tudo pelos filhos, tudo que a gente... E a gente acha que a gente está certo, que é meu filhinho, eu tenho que ajudar. A gente carrega eles nas costas, né? Às vezes é muito cedo para o trabalho, e às vezes o filho erra e a gente não quer dizer que ele erra, né? Não, porque meu filho não. Então, assim, eu acho que o que mais a gente tem que mudar rapidinho e pôr um limite é nessa questão. Porque a gente também está trazendo a evolução dos nossos filhos. Quando a gente
deixa eles fazer o que querem, a gente não põe um limite. A gente atrasa a evolução deles e adquire uma dívida muito grande para a nossa próxima reencarnação ainda. Porque às vezes a gente vê o filho sofrer pela nossa própria imprudência, por a gente não ter dito não, né? Por a gente não ter explicado as coisas certinho para eles, eles veem errado e não explicar. Né? Então, assim, ó, aí também a gente tinha que pôr um limite, porque a gente diz que é amor, né? Ai, não, eu amo demais meu filho, por isso que eu deixo ele fazer tudo. Isso não é amor também. Né? Isso aí é falta de caridade para com nossos filhos. Isso não é amor verdadeiro. Amor verdadeiro é a gente fazer tudo o que a gente já tinha falado antes. Né? Amor verdadeiro é mostrar você está errando, não vai para esse caminho. Fale sobre drogas, né? Os vícios, a moral, o respeito para com o outro. Tudo isso é o que a gente passa de bom para os filhos da gente. Então, a gente não pode obrigar o outro a fazer aquilo que ele ainda não consegue enxergar. Né? Ele ainda não pode enxergar isso. Então, ele não está fortemente preparado para a mudança. Né? Aí está, então, a bênção de renascer de novo, quando a gente não consegue fazer a nossa mudança. Então, o que eu posso dizer? Não force a situação do outro. Né? Deixe ele caminhar por si mesmo que seja no sofrimento. Né? Então, assim, gente, o que eu posso falar de limite é que o limite aparece quando você fez o que podia e o outro não aproveitou a oportunidade que você lhe proporcionou. Então, caridade sempre. E o limite, quando a sua ajuda não vai fazer nenhum efeito positivo sobre o outro. Assim é que eu vejo o limite. Né? E para encerrar, tá? Eu quero ler aqui uma mensagem para vocês, que fala sobre caridade. Tá? Então diz assim: em meio à vida terrena, não divisamos na vida alheia, infortúnios tantos que nos rodeiam todos os dias. Hoje, vendo que fala-se em caridade, aproveito para contar algo. Numa tarde cheia de seca e de muita fome, o gado caía um a um no chão, seco e duro. As crianças já estavam em estado de tamanha fraqueza. E quando já não se tinha esperança, veio um milagre através de uma reportagem que visitava o sertão tão precisado. E numa notícia veio ajuda. Isso quer dizer que caridade é larga escala no bem, que nos é facilitada a cada passo que também a praticamos. Porque o velho Chico, um dia, antes havia dividido o seu único punhado de farinha com a vizinha, que tinha um número maior de filhos. Ele recebia agora o retorno da própria caridade. Quero passar para os amigos encarnados que a caridade, quando a praticamos, estamos fazendo por nós mesmos. Primeiro, porque todo bem volta em multiplicada dose em proporções aos sacrifícios enumerados. O Mestre nos ensinou em todo o tempo em que viveu e pregou, nos deixando como herança a caridade. Então, gente, caridade é o amor. O limite é quando a gente acaba prejudicando o outro, quando o outro não quer sair daquela situação, então não vamos forçar a situação do outro, deixa ele seguir em frente, né? Mas sempre, caridade sempre. Né? Só quando a gente vai prejudicar o outro com essa caridade é que a gente não deve fazer. Tá? Obrigado a todos, a presença de todos. Possam ter um bom retorno para cá. Boa noite. Obrigado, Vanilda. Vamos dar sequência dos trabalhos da casa. Vamos pedir agora a Vanilda para fazer a nossa oração. Depois vamos para o passe. Amigos espirituais aqui presentes, agradecidos somos, Senhor, por mais esse dia de vida, pelo nosso pão de cada dia, por tudo que temos. Que a vossa presença, Senhor, esteja em todos os cantos do universo, socorrendo e amparando
a todo nosso irmão sofredor. Derramai, Senhor, as tuas bênçãos sobre todos nós também, abrindo a nossa mente para o nosso socorro aos nossos irmãos mais necessitados. Possamos a cada dia mais tentar, Senhor, praticar a caridade, nos preocuparmos mais uns com os outros. Possamos, Senhor, sempre ser um amparo aos nossos irmãos. Nos ensina, Pai amado, a amar, a querer bem ao próximo. Nos fortifica nesse caminho do bem. Muito obrigado, Senhor, por mais essa noite. Que todos possamos levar daqui energias benfazejas, de paz, de amor, de cura, Senhor, para todos os nossos males, do nosso corpo e da nossa alma. Que assim seja.